Eu já comecei a saber desde os meus 6 anos de idade. Que eu já tinha os traços femininos, já era feminino, andava já mais com meninas do que com meninos. Mas eu já sabia, ter certeza mesmo, foi com 10 anos. Só porque eu escondi da família, pelo fato da minha mãe ser evangélica. Eu nasci na Universal, Reino de Deus, né? Aí de lá passei uns tempos, saí, vim aqui para a Assembleia de Deus, aqui, né? Aqui no Parque Tropical, tá com 10 anos ou mais, né? Que eu congrego aqui. Aí eu fui relevando e adiando, até arrumar meu primeiro emprego, e foi dentro da empresa que eu fui me assumir como transexual. Eu entrei lá como menino, me vestindo como menino, aí lá dentro fui transformando, comprando hormônio, tomando hormônio. Eu tinha medo da reação da minha família e eu também não queria magoar minha mãe, e meus irmãos não aceitavam também, pelo fato de eu ter 4 irmãos homens. E eu era o quinto da família, né? E eles não aceitavam, eles queriam que eu fosse igual a eles. Aí foi complicado, porque a minha mãe descobriu pela pior maneira possível, né? Que dentro de casa vestia como menino, e eu tive uma ideia. Um dia eu me vesti na casa da minha prima e saí meia-noite, sem ela saber. Só porque quando eu saí, a minha prima começou a rir, a rir de mim, né? Aí a minha mãe, ouvindo essas risadas, saiu pra fora. Quando ela saiu pra lá de fora, ela viu que era eu. Aí ela não acreditava, ela começou a chorar, não acreditou que era eu. Ela ainda até falou assim: não acredito que é você não, que é o meu filho não. Aí eu comecei a chorar também, mas eu não desisti, eu saí, mesmo assim vendo ela chorar, eu saí. E fui pra festa, mesmo me sentindo mal, eu fiquei na festa. Quando eu cheguei em casa e ela tava chorando, tava triste, eu fui conversar com ela. Com o passar do tempo, ela foi se acostumando, mas 18 anos até os 20 anos foi muito sofrido para ela, que ela não se acostumava, que eu ficava me arrumando para sair, ela ficava se agitando para ir para a igreja, ela chorava, ela ficava preocupada comigo, ela não dormia enquanto não chegava em casa, até que ela foi se acostumando aos poucos. Bom, eu aceitei, né? Porque nós devemos aceitar e respeitar as pessoas como é, né? Eu conversei com ele, como ele falou, ele era para ter o respeito do mesmo homem, né? Não importava o que ele quisesse conseguir na vida, mas tivesse cuidado na vida, porque a gente sabe como é a vida hoje em dia, né? Dessas pessoas assim, né? Ele saía, eu ficava em oração, pedindo a Deus a vinda dele. E aceitei ele, né? Como ele é, como aceitar os outros. O meu pai, minha mãe não conviveu com ele e ele também não fala comigo, a gente chama mal. Desde quando ele percebeu que eu tinha traços femininos, ele não gostou. Com meus 12 anos. Aí ele passa por mim, não fala comigo, ele antes dava a benção a ele, mas quando eu precisava dar a benção a ele, ele não dava mais a benção pra mim, eu fui me afastando dele. E na escola foi muito difícil, porque eu não podia ir no banheiro dos meninos, que os meninos não gostavam. Eu não podia ir no das meninas, que as meninas também não queriam, né? E nisso eu comecei, com muita luta, comecei a frequentar os banheiros do professor. E toda vez que eu começava a entrar na sala de aula, era papel voando, era chiclete. Que tinha dias que eu tinha que ficar perto da professora, porque os alunos não deixavam eu estudar. Terminar minha matéria. Tinha dia que eu vinha pra cá, tinha que não entrar nem no colégio. Pensei até em desistir de estudar. A igreja foi mais complicada, porque quando eu descobri que eu sentia atração por meninos, eu tentei mudar, né, que eu não queria, eu achava estranho, esquisito, e eu fui para a igreja. Aí cada palavra que o pastor falava, aqui era como se fosse uma facada em mim, e eu não me sentia bem. Aí eu fui me afastando, porque eu estava me sentindo mal, até eu chegar ao ponto de não ir mais. Eu sinto muita vontade, eu ainda até vou, semana passada eu fui. Mas assim, eu me sinto mal ainda pelo fato de eu ser casada também, né? Que meu marido não gosta que eu vá porque eles falam palavra muito pesada. Ele disse que eu não vou ser salvo, que eu não vou pro céu pelo fato de eu ser uma transexual, que isso não é certo, que eu não merecia estar lá, que não era nem pra mim ir lá. Palavra muito pesada, coisas
que eu não merecia estar casada, porque o homem nasceu por mulher, a mulher nasceu por homem, aquelas coisas, e assim vai. Eu conheci meu marido na boate, só porque quando eu conheci ele não sabia que eu era transexual, ele pensava que eu era menina. A gente dançando, se conhecendo lá, não dava pra ele, nós estávamos se falando muito bem, por causa da zoada que era muito alta. Mas quando a festa acabou, ele soube, ele relevou. Aí nós fomos se conhecendo, aí começamos a ficar namorando fixo e depois de 6 meses de juntemos. Aí depois de 2 anos de junto, a gente se casamos no papel, no civil. Eu cheguei para ele, conversei, reparar se desse certo, porque a gente convivendo sabe que descobre um ao outro, né? Você descobre, né? E o respeito a um ao outro para não estar se maltratando, se machucando, nem relatando que um é, o outro não é, né? Porque, primeiramente, eu trouxe reunião para eles, né? Para não estar sofrendo, né? E enquanto ao respeito e o amor, tudo bem. Quando acontece o respeito e o amor, aí cada qual participa um lado que deseja aí, né? Eles me convidaram, né? Eu não podia, porque eu tenho 2 crianças, que eu cuido da criança que lá em casa, de mulher mesmo. É eu para tudo, né? Aí eu não pude ir. Pedi a Deus para abençoar, e Deus abençoou, né? E tá vivendo. Antes disso, como assim, eu não tinha emprego, eu fazia programa. E quando eu conheci ele, eu ainda fazia programa, né? Aí, quando eu conheci ele, ele me tirou dessa vida e eu ajudei ele também. Eu parei de fazer e eu peguei, cobrei dele também, para deixar de beber, de fumar. A minha mãe no começo não sabia não, mas depois ela soube, aí ela não concordava também. Aí por ela também eu saí também, que com o dinheiro que eu ia ganhando eu ia juntando e eu quis fazer um curso. E eu fiz os cursos, terminei meus estudos. Eu tenho um curso de informática básica, tenho auxiliar de escritório, recepcionista, tenho um estudo completo. Apesar de tudo, eu me considero uma pessoa feliz. Não é todo dia que a gente encontra um homem que assume uma transexual para todo mundo, na rua, sem ter vergonha. Ele me trata como se eu fosse uma menina mesmo. Se eu arrumei um homem que ele me ama do jeito que eu sou, então para que mudar de sexo? Porque eu acho que o que faz da mulher ser uma mulher não é o órgão genital, é a cabeça. Nós não podemos perder a esperança de nada, porque tudo foi criado por ele, né? Tudo foi criado por ele. E as coisas tudo é permitido por ele. Sem a permissão dele, nada nós fazemos. Nem eu, nem ninguém. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, de Deus. Nós fomos feitos da mesma matéria, da mesma carne. Por isso que eu digo que ele ama todos nós. Porque ele ama o pecador, ele abomina o pecado. Porque também Deus, ele não é só justiça, ele também é amor. E até o último momento, ninguém pode dizer que ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Isso só Deus dirá. Ninguém pode nos julgar.